Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, tudo bem com você? Como você está de saúde? E o coração já está batendo mais forte para o Natal? Essa data linda, maravilhosa, que a gente conta os dias para chegar todos os anos e celebrar com a família, com os amigos. E o bacana é quando a gente está com saúde para viver momentos importantes, especiais e emocionantes junto com quem a gente ama. A saúde é muito importante. Estamos chegando, o programa Momento Saúde. Eu sou Sheila Bernardes, apresento esse programa com muito carinho para você. A produção é de Agnaldo Silva. Nós estamos hoje recebendo a doutora Quelita. Doutora Quelita é médica ginecologista e é ela a nossa convidada de hoje nessa reta final de 2024. Ela foi uma grata surpresa para nós nesse ano de 2024, aqui no programa Momento Saúde. Doutora Quelita, seja bem-vinda aqui. Prazer recebê-la. O prazer é todo meu, Sheila. Você sabe de como eu fico feliz de vir, como eu gosto de compartilhar, porque, como eu sempre digo, a medicina é uma concessão de Deus. Deus nos quer saudáveis. E nós todos, profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, todos dentistas, somos dessa equipe de saúde, usando conhecimento, habilidade que Deus nos deu para deixar as pessoas saudáveis, felizes, confortáveis. Cuidar das pessoas, Cuidar das pessoas. Nesse período de fim de ano, pertinho do Natal, hoje dia 18, faltando poucos dias para o Natal, às vezes a pessoa fica na expectativa de dar presente, de receber presente, pensa na comida que vai fazer ali no Natal. Mas tem que ter saúde, né, doutora Quelita? Sim. É preciso estar bem, né? Isso. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, para desfrutar de tudo isso, né? Sim, é muito importante que a gente entenda isso. Deus nos quer saudáveis e esse é o momento realmente da gente celebrar, agradecer a Deus, e é um momento para a gente repensar o que a gente fez esse ano, o que precisa fazer para nos mantermos saudáveis. É verdade. A gente convidou você hoje, estamos no mês de dezembro, a gente tem uma campanha bacana que é o Dezembro Vermelho. Sim. O que essa campanha quer dizer para nós? Que tipo de alerta ela quer nos trazer? Eu acho muito bom, Sheila, que haja essa mobilização internacional. A AIDS é uma das infecções sexualmente transmissíveis. Isso precisa ser dito de uma maneira sempre muito repetida, que pela relação sexual desprotegida você pode contrair, você pode transmitir o vírus do HIV e, infelizmente, não só pela atividade sexual, mas também o sangue contaminado, o leite materno de uma mãe que é infectada. Então, é um momento da gente parar, refletir. No mundo inteiro, o mês de dezembro é reservado para essa semana de conscientização do que é essa doença, dos avanços que nós já temos conseguido, mas principalmente um alerta, porque em pleno século XXI, 2024, ainda temos pessoas se contaminando por atividade sexual não protegida e algumas vezes também por contaminação no sangue. E assim, eu acho tão importante que nós, mulheres, prestemos muita atenção a essa questão desse cuidado, dessa prevenção. Eu trabalho no CTA lá de Barreiras, eu acompanho as mulheres portadoras de HIV e até semana passada tem aumentado o número de gestantes que descobrem no pré-natal que são soropositivos. A grande maioria foi contaminada por não usar o preservativo. Então, é um momento para a gente chamar a atenção, o mundo inteiro chama. Nós temos uma campanha nacional, aqui mesmo você já me falou que teve alguns colegas já falaram sobre essa atenção, esse cuidado. HIV está aí, continua sendo transmissível e apesar de termos tratamento eficaz, não temos cura, mas temos tratamento eficaz. O que a gente busca ainda é prevenção, o que a gente busca ainda é diminuir essa transmissão e que infelizmente ainda é alta, tanto pela prática do sexo sem o preservativo, como pelo uso de
agulhas e seringas contaminadas em quem é usuário de drogas. Graças a Deus que a contaminação por sangue, isso é uma coisa, graças a Deus, bem controlada. Há poucos meses atrás a gente teve uma repercussão nacional de um paciente que recebeu transplante de um órgão e esse... Aquilo foi impressionante, hein, doutora Quelita? E isso nos dá um alerta de que, apesar de todo o conhecimento que a gente tem, ainda é preciso continuar atento aos cuidados preventivos conosco, no caso do uso do preservativo nas relações, evitar uso, compartilhamento de usos de agulhas e seringas, e a gestante no pré-natal ela vai fazer a sua sorologia, porque essa transmissão de mãe para filho é ainda muito grande, apesar de que a gente tem uns avanços maravilhosos. Por exemplo, o CTA lá de Barreiras, no ano passado... O CTA, para quem não sabe, doutora Quelita, o que significa essa sigla? CTA é o Centro de Testagem Anônima. O que significa isso? É que ali é oferecido gratuitamente, sigiloso, para toda a população no horário de funcionamento de cada CTA, para fazer essa testagem do exame de sangue, que é um exame indolor, rápido, eficiente, que diz se você está ou não contaminado com o vírus do HIV. Olha só. O primeiro caso de AIDS, de HIV, identificado no Brasil foi em 1982, foi o ano do meu nascimento, o ano que eu nascia, 1982. As taxas de infecção subiram exponencialmente ao longo da década de 1980 e 1990. Diminuiu esses casos de lá para cá? Está sob controle a doença? Ou nós ainda temos casos? Como que está isso, doutora Quelita? Muito bom, Sheila. Realmente a gente fez muitos avanços, tanto na terapêutica como no diagnóstico, na conscientização. Para você ter ideia, 1982, essa descoberta do vírus do HIV era quase que um estigma de pessoas homoafetivas que tinham essa relação sem o preservativo. E, para você ter ideia, a transmissão naquela época era de 14 homens infectados para uma mulher. Naquela época, a maioria das mulheres que eram contaminadas, elas tinham sido contaminadas por parceiros, em geral eram seus esposos. A gente tinha uma incidência muito grande de mulheres que nunca tinham tido relação com outra pessoa, nem o uso de drogas, nem o uso de transfusão de sangue contaminado, que eram contaminados pelos esposos. Mas graças... Os esposos que... Essa figura, esse quadro, ao longo dos anos ele mudou. Hoje nós temos uma transmissão de 1 para 1. E é interessante que entre os homossexuais essa transmissão foi muito rapidamente controlada. A grande maioria deles, e de profissionais do sexo, eles usam preservativo, e a gente começou a ver entre heterossexuais. Então realmente mudou o perfil, e hoje é de 1 para 1, é um homem para cada mulher. Então, realmente, qual é o cuidado? Com as medidas de prevenção. A camisinha é ainda o melhor meio, o único que a gente tem disponível. A gente tem camisinha masculino, preservativo feminino, que são distribuídos gratuitamente nos CTAs. Então, esse é um momento que a gente reflete, graças a Deus, esse quadro de epidemiologia mudou. E a gente viu durante, no século, em 1900, na virada do século, de 20 para 21, 2003, 2012, começou a subir a infecção em casais da boa idade. Porque aí o que se viu desse grupo de profissionais do sexo, de homossexuais? Houve uma conscientização muito grande, diminuiu uma incidência muito grande deles, e começou a aparecer no pessoal a partir dos 50 anos, porque eram homens que já não tinham o hábito de usar o preservativo, aquela coisa de
colocar o preservativo, chupar a balinha com a casca, aquela dificuldade, e com o Viagra e com a liberação, então a gente teve um aumento da transmissão nessa faixa de idade. Mas hoje, qual é o cenário? É de 1 para 1, infelizmente. As mulheres ainda estão se expondo, as mulheres ainda estão fazendo uso tendo relação sem preservativo, e aquilo que eu lhe falei, essa transmissão da mãe para o filho, ela é feita de uma maneira segura. E no nosso serviço lá de Barreiras, o CTA, ano passado, o nosso serviço recebeu medalha de prata, porque há 12 anos a gente tem recebido essas pacientes, feito o diagnóstico e acompanhamento, e não houve transmissão de mãe para filho. Olha só. E isso tem se mantido. Então, qual é a boa notícia nesse cenário de HIV? Tem tratamento eficaz. A gente tem conseguido já esses números expressivos, mas ainda temos um número crescente de contaminação. E aquilo que eu te falei, na semana passada, atendi uma jovem de 29 anos, ela está agora esperando o 3º filho, e a contaminação foi feita nesses últimos 5 anos, porque ela tem os filhos que são acima de 6 anos, todos já foram testados, não são soro positivos, então ela foi contaminada de 5 anos para cá. Então, esse alerta a gente precisa continuar. Precisa. A gente vai falar mais sobre isso. A gente quer saber mais sobre isso. Justamente para estar alertando as pessoas que estão acompanhando o programa. Tem sorteio, viu, gente? Semana do Natal aí, Natal chegando. Conta pra gente onde você está acompanhando o programa, de onde você está acompanhando, mande sua pergunta, diga seu nome, você vai concorrer a uma cesta natalina. 7736284210 é o WhatsApp. Já já a gente volta. Estamos de volta nesse dia maravilhoso, nessa quarta-feira maravilhosa, quando conversamos com a doutora Quelita, ela que está hoje aqui falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, com foco no HIV. Eu quero abraçar o pessoal na cidade de Rio das Pedras, São Paulo, o pessoal em Independência, no Ceará, todo o pessoal em Tucano, na Bahia, Pejuçara, Rio Grande do Sul, Capitão Poço, no Pará, Macajuba, Coribe, na Bahia, Combinado, Tocantins, o pessoal que está com a gente também em Felício dos Santos, em Minas Gerais, Serra do Ramalho, Cotegipe, Planalto, Malhada, Brumado, Tucano, Distrito de Juazeirinho, na Bahia, Oliveira dos Brejinhos, na Bahia, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, um beijo no coração, Feliz Natal para todos vocês. Quem está participando e quer concorrer à cesta natalina, o sorteio será na próxima sexta-feira, 7736284210, é só dizer de onde você acompanha o nosso programa, pode mandar sua pergunta também, a gente está bem atento aqui, tá certo? Doutora Quelita, as mulheres, imagina aí, você mulher que está acompanhando a gente, está feliz com a gestação, faz uma série de exames que é pedido no pré-natal, chega na consulta, o profissional de saúde olha e tem que dar a notícia a essa mãe, a essa mulher, que ela está com o vírus do HIV. Como que é feito isso? Como que os pacientes reagem? Geralmente elas ficam muito surpresas. A gente fica assim pensando, preocupação dessa mulher é mais com a saúde dela ou com a saúde do bebê que ela está esperando? É sempre um choque, porque quando a gente faz o primeiro teste, que diz que é reagente, a gente pega essa amostra e faz um exame comprobatório. E esse exame comprobatório, que é um exame de sangue, o Western Blot, ele fica disponível para a gente, em 10 a 15 dias ele já está na nossa unidade. E nesse momento que a gente já tem esse exame confirmado, que aquela paciente é portadora do vírus, e aí essa paciente ela é acolhida, o serviço de CTA eles têm geralmente uma assistente social, alguns têm psicólogo, mas é a assistente social que faz o primeiro acolhimento, porque no dia que esse resultado chega, nem sempre o médico está ali naquele momento. Aí essa profissional, ela tem toda a formação e toda a capacitação para explicar, olha, o seu exame veio positivo,
e ela já faz a primeira abordagem. Aí, Sei. se nesse mesmo dia eu estou lá na unidade, ou o médico está na unidade, essa paciente passa então para o médico. E esse acolhimento é muito importante, porque é um desespero, a depender de qual é a história dessa paciente. Por exemplo, lá no serviço, há um ano atrás, uma paciente que a primeira relação dela foi com o esposo sabia que era soro positivo, não falou para ela. Que coisa! E como ele estava com os exames dele sob controle, ele achou que não precisava falar, porque a carga viral dele estava indetectável. Mas ele, infelizmente, né, ele também ficou arrasado quando ele viu que não tinha como ter escondido isso da esposa. E assim, esse primeiro momento é um momento que a paciente realmente fica muito mal, tanto quem está nesse contexto que foi contaminada por alguém que já sabia, como aquela pessoa que não tinha nem noção do que era, e nem o parceiro que passou a ela também era consciente de que ele era soro positivo. Então essa reação é sempre muito ruim. A paciente às vezes leva mais de 2 meses, porque ela se sente culpada, ela se sente principalmente assim, preocupada com o filho. Aí nessa hora que esse acolhimento, e a gente passando ela toda a confiança. Por exemplo, você imagina, você chega num serviço que há mais de 12 anos, todas as pacientes ali que foram tratadas e acompanhadas não transmitiram para o seu bebê. Então é um momento que a gente também, apesar de todo o impacto emocional que isso que mexe realmente, mas ela sabe que pelo menos não é mais aquela doença horrível, incurável, e que era sinônimo de a pessoa ficar praticamente excluída, né, da sociedade. E essa rejeição a partir até dos próprios familiares. Então, o fato da gente já fazer essa abordagem, dizendo, olha, vai ter tratamento, você vai ficar sendo seguida, e mostrando para ela que existe uma qualidade de vida com pacientes portadores de AIDS, isso vai amenizando o choque. Mas é sempre muito doloroso. Mas a paciente recebe esse apoio. Hoje, a gente até estava conversando antes de começar, a gente tem o Davi aqui na produção em vídeo, a gente estava conversando hoje, tomando um café nos bastidores aqui do programa, sobre os relacionamentos. Mudaram muito. Sim. Né? Os primeiros casos de HIV foram descobertos lá nos anos 80, e ainda assim, de lá para cá, muita coisa mudou. Então surgiu aquele termo ficar. Sim. Ah, você está namorando? Não, eu estou ficando. Então hoje mudou muito esse cenário quando o assunto é a escolha de parceiros. Sim. Né? Como uma profissional de saúde que lida diretamente com essa realidade de tratamento e acolhimento dos pacientes soropositivos, o que dizer para as mulheres na hora de se relacionar? De conhecer esses parceiros e aquele parceiro diz, não, preservativo não é legal, não precisa. Como é que essa mulher deve se posicionar neste momento? Sheila, essa foi uma pergunta maravilhosa. Por exemplo, essa paciente que eu te falei, que ela tem esse diagnóstico há pouco tempo e só soube que era soro positiva agora, quando iniciou a gestação, ela pegou o vírus de um ficante. Foi um ficar. Foi um ficar. Tanto que ela nem sabe onde ele está, por onde anda. E ela é uma jovem. Ela é uma jovem que já está na 4ª gestação, cada filho de um companheiro. Olha só ficantes. Então, assim, isso, 2024, dentro de uma cidade com Barreiras, que é uma cidade interior, mas é uma cidade onde a gente tem toda essa conscientização. Então eu quero deixar aqui um alerta para todos os jovens e jovens. Agora, para as mulheres especialmente, eu sempre digo que a maioria das mulheres que tem esse amor, esse conhecimento, elas vão sempre convencer o seu parceiro, seu ficante, seja lá qual seja o grau de relacionamento deles, a usar o preservativo. O preservativo masculino,
ele já está aí há muito tempo, ele tem, por conta disso, ele tem uma opção de variedades, fórmulas, cheiros, gostos, né? Mas a gente tem também o preservativo feminino. Então, se houver resistência da parte do companheiro, por favor, mulheres, conheçam o nosso preservativo. O nosso preservativo, ele evoluiu, ele está muito melhor, confortável, o látex é mais fino. E aí eu sempre falo que a dificuldade, na maioria das vezes, é das mulheres. Porque essa paciente, desse caso, né, que eu acabei de referir, ela tem alergia à camisinha, por isso ela não usa. Então, assim, essa questão da alergia ao preservativo é um tabu, que você pode ter tido alergia àquela marca ali, escolha outra. E eu sempre aproveito para apresentar o nosso preservativo feminino e, pasme, Sheila, a grande maioria não quer nem experimentar. E essa, digamos assim, esse desconhecimento parte da maioria de também nós, profissionais da área de saúde. E aqui eu quero também fazer um apelo para médicos, médicas, enfermeiras que estão nos CTAs e que estão nos postos, nas unidades básicas de saúde e que também recebem pacientes que estão com infecções sexualmente transmissíveis, que desmistifiquem em si para poder estimular o uso do preservativo muito feminino. Importante. O masculino a gente só precisa dar uma pincelada, mas a grande maioria dos rapazes e homens já conhece. Mas nossa realidade de mulheres é que poucas conhecem, e as que conhecem, poucos experimentam. E das poucas que experimentam, poucas mantêm o uso. Então eu queria muito chamar a atenção aqui no CTA daqui, procure no CTA daqui de Barreiras também. Gente, a distribuição é gratuita. Muito importante. É gratuita. Você pode chegar lá. Pode livrar você de uma doença que ainda não descobriram a cura. Isso. Doutora Quelita, obrigada pela sua vinda. Ano que vem nós queremos tê-la mais vezes aqui no programa. Muito obrigada, saúde, boas festas e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Sheila. Até o próximo encontro. E 2025 eu serei mais frequente aqui, sim. Perfeito. Eu gosto muito desse momento de saúde. Perfeito, sensacional. Muito obrigada, grande abraço. Obrigada. Este programa já está disponível nas principais plataformas digitais. Você pode assisti-lo na íntegra no nosso canal no YouTube. E a nossa entrevistada está no Instagram, @Clínica Lago. Um beijo no coração e até amanhã neste mesmo horário. Tchau, tchau.